TVC Rio, aqui a cidadania faz e acontece. Esse programa é um programa especial, uma cobertura que fizemos em Porto Alegre das grandes manifestações em torno do julgamento do presidente Lula. Esse trabalho foi uma parceria entre a TV Comunitária do Rio e a TV Comunitária de Brasília, através do seu presidente, o jornalista Beto Almeida. Na equipe aqui do Rio de Janeiro esteve presente a minha pessoa, Moisés Correia, que sou diretor da TV, e também diretor o Cláudio Jonas, que foi o nosso cinegrafista. Esse trabalho é o encerramento de uma cobertura que já vem ao longo da programação da TV Comunitária, apresentando todos os aspectos das manifestações que ocorreram em Porto Alegre. Primeiro, dos juristas, que defenderam o presidente Lula, o seu direito de ser candidato e a democracia, com inclusive representantes internacionais. No segundo dia, teve uma manifestação das mulheres, da qual inclusive houve um boicote e faltou energia dentro do auditório da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. E o ato foi para a rua, com a presença da presidente Dilma Rousseff. À tarde, nesse mesmo auditório, já com a luz restabelecida, houve um ato do Fórum Social Mundial, que discutiu uma política contra a globalização. O ato foi denominado Ato Anti-Davos. Davos é aquele encontro anual que, inclusive, está ocorrendo aí no início desse ano de 2018, lá com os maiores ricaços de todo o mundo. Depois aconteceu a grande manifestação com a presença do presidente Lula, na Esquina Democrática, com a presença de mais de 70 mil pessoas. A TV Comunitária do Rio e de Brasília lá estiveram e cobriram esse evento, inclusive o discurso do presidente Lula. E agora nós vamos apresentar a vigília que acompanhou durante o dia 24 de janeiro todo o julgamento. Essa vigília foi realizada no local do acampamento dos movimentos sociais, distante em torno de 5 quilômetros do lugar do julgamento, lá da sede do TRF4, lá em Porto Alegre. Nesse ato, nessa vigília, participaram todos os militantes, todos os cidadãos, todas as lideranças políticas, lideranças sindicais, lideranças do movimento dos sem terra, do movimento dos sem teto, das mulheres, dos negros. Todos participaram dessa manifestação acompanhando o julgamento. E lá, a TV Comunitária do Rio e a TV Comunitária de Brasília estiveram presentes e fizeram várias entrevistas para trazer aqui para a nossa programação e a programação da TV Comunitária de Brasília. Essas entrevistas foram realizadas por mim, Moisés Correia, que sou diretor e jornalista aqui da TV Comunitária do Rio, e pelo presidente da TV Comunitária de Brasília, também jornalista experiente e diretor da Telesul, o companheiro Beto Almeida. Vamos apresentar aqui o conjunto dessas entrevistas. E eu digo que esse programa está recheado de boas informações, de análise sobre o julgamento do presidente Lula e os próximos passos que o movimento social e o movimento de cidadania no país deva trilhar. Vamos começar apresentando a entrevista com o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que inclusive exigiu da empresa de energia elétrica do Rio Grande do Sul uma explicação para a falta de energia no próprio prédio da Assembleia Legislativa quando do ato das mulheres que eu já citei aqui. Essa entrevista foi feita pelo companheiro Beto Almeida. Depois, nós vamos apresentar uma pequena entrevista com o deputado Paulo Pimenta, feita por mim. Depois da entrevista do deputado Paulo Pimenta, nós vamos apresentar uma entrevista feita pelo Beto Almeida com o ex-líder estudantil, presidente da UNE, no ano de 1961, Aldo Arantes, que conta um pouco da história, comparando aquela realidade da época do golpe de 64 com o golpe parlamentar que tirou a presidente Dilma e quer impedir a candidatura do Lula. Após isso, eu entrevistei o deputado Vadir Damuz, ex-presidente da OAB
do Rio de Janeiro, que fala também sobre esse julgamento. Depois, o Beto Almeida entrevista o ex-ministro da Justiça do governo da Dilma, o procurador Eugênio Aragão, que faz um balanço dessa situação jurídica relativa ao julgamento do presidente Lula. Após essa entrevista, nós mostraremos uma entrevista muito interessante que fizemos com o grupo Linhas do Horizonte, que é um grupo de costureiras de Belo Horizonte, que homenageia várias personalidades políticas através da arte de fazer um lenço. Ela apresenta um lenço de homenagem ao presidente Lula. Esse é o mesmo grupo de costureiras que já fez homenagem ao cantor Chico Buarque. Após essa entrevista, nós vamos apresentar aqui uma entrevista muito interessante, feita pelo companheiro Beto Almeida, com o líder do movimento dos Sem Terra, João Pedro Stedley. Essa entrevista é fundamental para se entender o que os movimentos sociais, o que a cidadania está programando para esse próximo período, como a greve geral dos trabalhadores, uma greve de mulheres, um movimento de reunião da população, da cidadania, através de congressos estaduais e até de um congresso nacional a ser realizado no Rio de Janeiro, no Maracanã. Todas essas entrevistas nós vamos mostrar nesse programa. Espero que esse trabalho realizado em Porto Alegre seja bem recebido por vocês, porque foi para vocês que nós fizemos essa parceria, TV Comunitária do Rio de Janeiro e TV Comunitária de Brasília. Eu queria agradecer o companheiro Beto Almeida, que é lá de Brasília, queria agradecer o Cláudio Jonas, que é aqui da TV Comunitária do Rio, que trabalhou comigo nessa cobertura em Belo Horizonte, e queríamos também agradecer toda a diretoria da TV Comunitária do Rio pelo apoio dado a essa iniciativa e, em particular, ao presidente Francisco Soriano, aos diretores Paulo Gomes, ao diretor Marcos Dias, que contribuíram financeiramente para que essa cobertura pudesse ser realizada sem custos aqui para a TV Comunitária. Queríamos agradecer também a equipe que ficou aqui no Rio de Janeiro, dando suporte a esse trabalho que nós fizemos em Porto Alegre. O editor, o companheiro João Aquino, que editou os vários boletins que foram apresentados durante a programação e está editando esse programa que nós estamos aqui fazendo a abertura. Queríamos agradecer também aos outros dois funcionários da TV Comunitária, o companheiro Eduardo e o companheiro Zé Carlos, que deram todo o suporte aqui para que a gente pudesse fazer essa cobertura. E essa cobertura é a primeira de várias outras que a TV Comunitária, dentro dessa nova política de programação, vai apresentar para você. Essa iniciativa é uma parceria da TV Comunitária do Rio de Janeiro com a TV Comunitária de Brasília, da qual Beto Almeida, jornalista, diretor da Telesul, é presidente. Beto, você que já participou de algumas atividades aqui em Porto Alegre, visitou algumas manifestações, qual a avaliação que você está fazendo inicialmente? Eu avalio que é extremamente importante esse aprendizado de uma nova situação de adversidade que o povo brasileiro tem que transformar em situação de tomar nas rédeas de suas mãos a iniciativa política. Porque o golpe foi uma iniciativa política da direita em sintonia com o capital externo. E aí nós perdemos a iniciativa, nós ficamos na reação. E sofremos derrotas enormes, né? Derrotas, inclusive, algumas delas muito simbólicas, como por exemplo da CLT, que está sendo destruída, demolida, que nasceu exatamente aqui em Porto Alegre com a Revolução de 30 de Getúlio Vargas, que distribuiu armas em 48 horas. Mais de 50 mil pessoas foram voluntárias para entrar na Revolução de 30, que subiu o trem, foi até o Rio de Janeiro e tirou fora o governo da oligarquia. O que está hoje no poder é o governo da oligarquia da República Velha, que, de novo, o Temer é a República Velha. Então, eu visitei hoje os acampamentos dos movimentos sociais, do MST, do MPA, e eu vi uma seriedade, uma preocupação em aprender, em crescer, em amadurecer.
Ou seja, não tem nada a ver com balbúrdia, não tem nada a ver com festival. Tem a ver com uma juventude querendo ser protagonista da história brasileira. E esse debate que nós vamos ver aqui também mostra que estão brotando iniciativas como, por exemplo, a da Rádio da Legalidade. Primeiro porque ela recupera, historicamente, uma iniciativa ainda não superada na história brasileira, que foi a cadeia da legalidade do Brizola, que derrotou um golpe com uma metralhadora na mão e um microfone, como você está na outra. Convocou o povo nessa praça aqui, Praça da Matriz, distribuiu armas em 61 e derrotou o golpe. Derrotou o golpe. Quer dizer, são iniciativas inapagáveis. E aqui tem a Rádio da Legalidade hoje, que estão tocando com muitos programas, muitas iniciativas, mostrando, inclusive, no sentido autocrítico, de que muitas iniciativas de comunicação deveriam ter sido tomadas lá atrás do governo de Lula e de Dilma, e não foram. Não foram. Então, ontem nós tivemos aqui um ato internacional dos juristas pelo direito do presidente Lula ser candidato e também pela democracia. É muito importante essa participação da intelectualidade e também dos segmentos jurídicos. Olha, a escala internacional que esse movimento está tendo é uma novidade. É super importante porque nós já tivemos momentos da história de campanhas internacionais. Só que agora, por exemplo, tem até um advogado que estará presente que já defendeu o caso da rainha da Inglaterra. Vem uma equipe representando o imperador do Japão, o Akihito. Vem juristas não sei de onde. Hoje eu recebi uma mensagem dos companheiros do Uruguai que estão chegando, já estão na estrada. Alguns já chegaram. Da Argentina vem outro pessoal, centrais sindicais, pensadores, a teologia da libertação, que não morreu. Não morreu. Pelo contrário, ela ascendeu a mais alto posto do Vaticano. Porque com o Papa. Com o Papa. Então alguns dizem, mas a teologia da libertação morreu. Não prestou atenção nos discursos do Papa. Agora, Moisés, a importância das TVs comunitárias estarem aqui nessa parceria. Porque, veja bem, a Globo está fazendo um papelão, é vergonhoso o papel da Globo de todas as outras, porque ignora um movimento, um evento com tamanha repercussão internacional. Mas nós estamos aqui. Então, você tem sempre falado também sobre esse apagão, né, de leitura de jornais, de presença de uma mídia alternativa, popular e democrática. E nós estamos vendo aqui nessa manifestação uma distribuição do Brasil, de fato, né, mais de 5 milhões de exemplares. Como é que você viu essa iniciativa? Olha, eu já fui até chamado de João Batista, o pregador do deserto. Só falava em jornal, né? Quantas vezes? Tem 30 e tantos anos que o PT foi fundado, eu falo há 30 e tantos anos que o PT deveria ter um jornal para educar, para informar, para mobilizar, para criar um outro polo ideológico, transformador, rebelde, dar ordem, sentido organizativo a uma rebeldia. E aqui nós estamos vendo que o PT, que passou todo esse tempo ignorando, né? Eu, você e tantos outros, Vitor Janotti, que nem está conosco, né? Que falava o jornal 25 horas por dia, estão vendo que o PT finalmente, entendeu, compreendeu que isso é importante. Porque o Zap, você não tem certeza se as pessoas estão chegando, está chegando lá na favela, está chegando no trabalhador. O jornal que você entrega dentro do ônibus, dentro do metrô, dentro do trem, você entregou ali, você fez uma experiência. Você fez um contato direto. E depois o jornal ele obriga, ele requer uma disciplina de trabalho intelectual, uma disciplina de trabalho organizativo e uma disciplina de trabalho político de elaboração. Para você ter o produto sempre, na hora certa, para cada momento, analisando no diálogo permanente que o jornal proporciona com as massas. Agora, para a gente encerrar, como é que você vê essa questão da unidade? Porque aqui nós temos, hoje de manhã teve a atividade das mulheres, né, com a participação de segmentos do PT, dos segmentos do PCdoB, ontem também, certo? E de outros segmentos de movimentos sociais, MST, Confederação das Mulheres, UNE, etc. Como é que você vê esse trabalho da unidade necessária para o enfrentamento da realidade política atual? A unidade é indispensável, né? O presidente Fidel falava, primeiro ponto, unidade. Segundo ponto, unidade. Terceiro,
Unidade. Parece que vai começar aí. Mas acho que a unidade é ponto alto. Mas vai começar, depois a gente continua. Então, vai começar agora, então nós vamos... Obrigado. Falamos diretamente de Porto Alegre, uma parceria TV Comunitária do Rio e TV Comunitária de Brasília, cobrindo as manifestações em torno do julgamento do presidente Lula, dia 24 de janeiro, em Porto Alegre. Companheiro, você que é do Partido da Causa Operária, como está vendo essa movimentação, nós que estamos aqui numa barraca de vocês? A manifestação aqui é de extrema importância, ela confirma a nossa expectativa de que há uma mobilização crescente em torno da luta contra o golpe. Hoje a prisão do Lula, ela é um aspecto, uma expressão decisiva para o golpe e a tentativa de impor uma verdadeira ditadura no nosso país. Impedir a candidatura do Lula só pode dar nisso. Nós, por tudo que a gente viu aqui de ontem para hoje, a gente percebe aí uma disposição muito grande da militância, dos movimentos sociais, dos militantes do PT, sindicalistas da CUT, etc., de impedir, de ir contra essa tentativa de condenar e prender o ex-presidente Lula. Quer dizer, há um clima de militância decidida a enfrentar a situação que é um fator importante para tudo que vem daqui para frente. A condenação, que é algo quase certo no tribunal, no TRF4, ela não encerra a história, pelo contrário, ela abre uma nova etapa da luta contra o golpe em que a mobilização tem que ser crescente, tem que se desenvolver. É preciso formar comitês de luta contra o golpe, comitês de luta em defesa da candidatura do Lula, como o próprio PT vem convocando. E eu acho que o caminho, o nosso partido acredita que o caminho é esse, é ampliar a mobilização, organizar a resistência contra o golpe e impedir o avanço dos golpistas na tentativa deles de impor uma ditadura. E você acredita que o planejamento, a ideia de como seria a mobilização está sendo efetivada? Que você acredita que isso ocorreu? Em grande medida ocorreu. A formação desse acampamento aqui, a vigília, como parte de uma sequência de manifestações, é da maior importância nesse sentido. Agora, como eu falei, a coisa não se restringe ao julgamento ao dia de hoje, né? O que é necessário aqui é ampliar a mobilização a partir dessa iniciativa, a partir da luta que vem se desenvolvendo já há bastante tempo contra o golpe. Então, você diga aí a mensagem final do PCO para a cidadania brasileira. Companheiros, é preciso derrotar o golpe de Estado, é preciso impor uma derrota à direita golpista. Para isso, é preciso se mobilizar, ampliar a mobilização, formar comitês de luta contra o golpe em todo o país, unificar as forças da esquerda, do movimento operário popular, contra a ditadura que os golpistas querem impor sobre o nosso país. Alô, amigos e amigas, estamos aqui no acampamento dos movimentos sociais em Porto Alegre, durante o julgamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mais de 30 mil pessoas aqui, talvez mais. E nós vamos agora entrevistar uma pessoa que tem sido protagonista de uma série de embates ao longo da vida, porque é filho do saudoso Adão Preto, nosso querido amigo. E é o filho dele, que também é deputado estadual, Edgar Preto, presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputado estadual. Obrigado pela presença aqui conosco. Essa aqui é uma parceria entre as TVs comunitárias do Rio de Janeiro e de Brasília. Parabéns. Deputado, como é que está vendo aí o transcorrer desse exercício de continuidade do golpe e a resistência popular? Porto Alegre está sendo o palco democrático do Brasil nesses dias que antecedeu e o dia de hoje, que é o julgamento aqui no Tribunal Regional Federal, TRF4. Parte do mundo está olhando para nós. Os que acompanharam o dia de ontem a nossa recepção ao Lula certamente puderam ver a força dessa mobilização nacional que nós estamos fazendo. Eu sou deputado estadual pelo 2º mandato, como você disse, sou um dos herdeiros políticos da luta do Adão Preto, meu pai que foi um dos fundadores do MST. Sou um deputado do MST da Via Campesina também com muito orgulho. E hoje eu presido a Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Sul. Mesmo nesse posto que eu estou, chefe de um poder, uma Assembleia que tem 16 bancadas eleitas democraticamente na última eleição,
eu tenho me posicionado em assunto que diz respeito também a esse processo do golpe, que assim nós caracterizamos. Eu não seria digno da representação que eu tenho pelo voto popular se nesse momento eu não dissesse aos amigos e às amigas da TV Comunitária do Rio e de Brasília que eu não reconheço o Temer como governo do nosso país, porque é um governo golpista e ilegítimo e se caracterizou como um dos governos mais corruptos da história do nosso país. Aliás, qual é o sentimento daqueles que foram para a rua vestidos de verde e amarelo pedindo a saída da Dilma e do PT para terminar com a corrupção, quando vê agora o Brasil mergulhado nesse mar de lâmina da corrupção do governo legítimo do Temer? Esse é o processo do golpe. Por isso que na Assembleia eu me posicionei e chamei para a responsabilidade meus colegas deputados contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, porque não é uma briga de um partido contra outro. Este é um momento de uma liderança se levantar e se posicionar do lado dos trabalhadores ou contra eles. E esse momento que estamos vivendo aqui da mesma forma, porque o Lula, independente do que a justiça julgar hoje, o Lula já foi escolhido como candidato a presidente, como presidente da República da maioria dos brasileiros do nosso país. Ninguém, amigos e amigas, nenhum brasileiro passou na história do Brasil pelo que o Lula está passando. O Lula foi desrespeitado até no velório da sua esposa, a dona Marisa, que morreu também em função desse ataque violento e vil contra ela e contra sua família. O Lula não teve tempo de fazer luto pela morte da sua esposa. O desrespeito contra o Lula, da grande mídia golpista também, é de manhã, de tarde, de noite. E este é o desespero deles, porque fazem uma pesquisa, todos os candidatos da burguesia não chegam perto do Lula. Somando todos eles, perdem para o Lula, porque o povo brasileiro já escolheu o Lula como nosso presidente. Então, independente do que sair aqui no resultado hoje, se é 3-0, se é 2-1, ou se o Lula for uma sentença justa, inocentado, o fato é que nós já decidimos, nós não vamos parar, nós não vamos abandonar o Lula, nós não somos covardes, não vamos entrar para a história brasileira como alguém que se acovardou quando o Brasil mais precisou. A nossa defesa não é só para o Lula, é para a democracia, para o respeito à Constituição, é para a possibilidade do Brasil se reencontrar com o seu caminho. O Brasil do Temer, o Brasil dos golpistas, o povo brasileiro já está sentindo o que era a sua vida no governo do Lula e o que é a sua vida hoje, que a gasolina sobe toda semana, que o bujão de gás sobe todo mês, que o salário mínimo, em vez de subir, baixa, que tem os cortes, tem as reformas. Tudo isso é para o Temer pagar a conta de quem patrocinou esse golpe. Por isso nós não respeitamos ele como presidente. Eu sou chefe de um poder, como eu disse, e eu não reconheço o Temer como presidente da República. Nós poderíamos dizer, deputado Edgar Preto, que, recuperando a história, Porto Alegre já foi palco de vários levantes populares que definiram a história do Brasil. Em 1930, Getúlio Vargas arrancou daqui com a Revolução de 30, distribuiu armas ao povo e numa aliança cívico-militar chegou até o Rio e derrubou o governo da oligarquia paulista. Em 61, Brizola distribuiu armas de povo. Governador do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro. Leonel de Moura Brizola também distribuiu armas e fez a cadeia da legalidade, um exemplo para as gerações futuras que às vezes se esquecem da batalha da comunicação rebelde. E agora nós tivemos ontem uma concentração magnífica que pode dar início também a uma arrancada com as formas atuais para derrubar o governo da República Velha, que é o governo do Temer, é a República Velha, que quer destruir todas as conquistas que vêm da era Vargas e da era Lula. Como é que você analisa isso? Sem dúvida nenhuma, você recuperou a história de gaúchos que orgulharam e orgulham o nosso Brasil, toda a história democrática da nação, Getúlio, Brizola e tantos outros. Boa parte dos movimentos sociais e populares brasileiros hoje, boa parte deles tem origem aqui no Rio Grande do Sul. Entre eles o MST, que meu pai foi um dos fundadores, Via Campesina, a luta da rebeldia jovem, dos intelectuais, da universidade, da academia. E é em nome desses também que nós não podemos se acovardar nessa hora. Você tinha quantos anos quando nasceu o MST? Eu tinha 7 para 8 anos. Eu estava junto com meu pai no aquele memorável acampamento da Encruzilhada Natalino. Meu pai
junto com mais 10 mil companheiros e companheiras, ajudou a cortar a cerca de um latifúndio aqui chamado Fazenda None, e que hoje é um assentamento referência do MST. Então, por tudo que eles fizeram por nós, esse que vocês citaram, que você citou, os mais recentes, entre eles o Adão Preto, é que nós não podemos parar de lutar. Não seria digno, não seria justo para a história brasileira se a nossa geração não honrasse o que os outros fizeram. Então eu estou fazendo a minha parte, né? Ajudei aqui a organizar, nós temos um acampamento aqui da Via Campesina com mais de 15 companheiros e companheiras. Fizeram a segurança do Lula ontem, fazem a segurança dos atos. Aqui nós temos a segurança interna nossa, que é coordenada pelo MST, na nossa organização, na nossa disciplina de movimento, porque a história vai cobrar aqueles que se acovardarem agora, né? O desmando é tamanho, o governo Temer está impondo aos estados imposições que colocam o nosso Rio Grande de joelho perante a União. Esse tal de regime de recuperação fiscal é um absurdo. Eu discordo dele, porque o Temer pede que congele salário de servidores, que não faça concurso público, que venda o patrimônio público para ter uma moratória do pagamento da dívida com a União por 3 anos. Então os governadores estão se ajoelhando perante a União, também não estão honrando quem fez a história desses estados, do Rio de Janeiro, do nosso, de São Paulo e outros. Então é uma batalha a cada dia em várias frentes e que nós vamos resistir a esse golpe. Eu acho que é um grande momento, é um reacender de chama, né? Nós estávamos como um braseiro coberto de cinza, que basta uns assoprão, bater um tição no outro, que a chama se reacende. Eu acho que ontem foi uma grande demonstração disso. Precisamos de uma nova revolução de 30, precisamos do espírito da legalidade, uma nova arrancada popular, da qual Porto Alegre foi palco na história. Precisamos de outros momentos, agora sem arma, felizmente. As nossas batalhas agora se dão em outro campo, se dão através de comunicação alternativa que vocês fazem, TV comunitária. Para contar para vocês, eu como presidente, eu assinei a semana passada os primeiros 60 convênios com rádios comunitárias do Rio Grande do Sul, que a partir de agora passarão a transmitir as notícias do parlamento, recebem dinheiro público agora do parlamento, porque eu fiz uma lei proposta por mim e que para sempre agora as rádios comunitárias, jornais e televisões do Rio Grande do Sul estão oficialmente parte da mídia da Assembleia Legislativa, compartilhando na rede social, dando a sua opinião, demonstrando unidade política, faz parte dessa revolução que nós queremos construir. Então, um abraço ao povo do Rio de Janeiro, de Brasília. Nós gaúchos vamos fazer nossa parte, vocês façam a parte de vocês. Os cariocas deram uma grande demonstração, nos orgulharam muito com a ocupação na Rede Globo ontem. A Rede Globo é golpista e eu vi o Lula falar ontem, num abraço que eu dei para ele disse: os nossos inimigos vão pagar com a mesma moeda, a Rede Globo vai voltar a pagar os impostos que der para o nosso país. Disse o Lula, nós vamos democratizar a mídia. E ontem o Lula disse, eu só paro de lutar se me matarem. Então nós todos somos o Lula. Não pensem em prender o Lula, que terão que prender todos nós. Não tem nenhuma possibilidade. Não aceitaremos o golpe. Vamos à luta, companheiros. Muito obrigado. Esse é o deputado Edgar Preto, que falou aqui para o trabalho comum, parceria entre a TV comunitária do Rio de Janeiro e de Brasília, a TV Cidade Livre. Estamos aqui com o deputado federal Paulo Pimenta. Qual a avaliação que você faz dessa mobilização que nós estamos aqui no acampamento dos movimentos sociais, né, acompanhando o julgamento do presidente Lula? A nossa expectativa foi superada em todos os aspectos. A presença do público, mais de 70 mil pessoas, realmente mostrou uma enorme confiança, disposição e apoio da população do presidente Lula, a maneira como as pessoas compreendem o que está acontecendo aqui. E o senhor, como parlamentar combativo do Congresso Nacional, como o senhor vê, do ponto de vista político, da cidadania, do país, esse julgamento sem prova? Sem prova e sem crime. Né? Não é só uma questão de não ter crime, não cometeu crime. E nós queremos que o tribunal tenha coragem hoje de inocentar o presidente. Porque não há outra decisão a ser tomada pelo tribunal que não seja essa. Ter a coragem de não ser
acovardade da pressão da Globo, da pressão da grande mídia, e dizer para o Brasil e para o mundo que esta é uma sentença ilegal, portanto ela tem que ser revista e a absolução do presidente Lula ser a decisão tomada hoje pelo TRF. Para terminar, o pós dia 24, como o senhor analisa? Amanhã, dia 25, nós estamos saindo da direção nacional, vamos lançar a candidatura do presidente Lula, vamos reafirmar a nossa estratégia de sonho, não há nenhuma relação de dependência de qualquer decisão que vai ser tomada pelo tribunal, e a estratégia eleitoral do nosso partido Parceria da TV Comunitária do Rio de Janeiro com a TV Cidade Livre de Brasília, aqui no acampamento dos movimentos sociais em Porto Alegre, em defesa da democracia e dos direitos do cidadão Luiz Inácio Lula da Silva, inclusive de ser presidente da República. Estamos aqui com um personagem da história dessa cidade, palco de tantos levantes em defesa das transformações sociais. Um deles, em 61, Aldo Arantes, era o presidente da UNE quando estoura a campanha da legalidade. Aldo, obrigado pela presença. Como é que foi a sua lembrança e que paralelos são possíveis de serem feitos com esse novo levante democrático? Olha, em julho de 61, eu fui eleito presidente da União Nacional dos Estudantes. Em agosto, me dirigi a Brasília para comunicar ao presidente da República a eleição da nova diretoria da UNE, evidentemente para fazer algumas reivindicações, entre as quais relacionadas ao Centro Popular de Cultura, e é uma sede da UNE em Brasília. E foi interessante porque antes da audiência, os três ministros militares da Marinha, Exército e Aeronáutica estavam lá e o presidente chamou o presidente da UNE na frente, o que já indicava uma crise já, digamos assim, se estabelecendo. Posteriormente eu vou para Goiás, que minha família é de Goiás, e tomo conhecimento da renúncia do presidente Jânio Quadros. Me dirijo imediatamente para o Rio de Janeiro. Lá a sede da UNE já estava ocupada. A diretoria da UNE se reúne e decide decretar uma greve nacional contra a tentativa de golpe pela posse do então vice-presidente João Goulart, que na época estava na China, numa missão oficial. E o fato concreto é que, pelas posições políticas do vice-presidente João Goulart, os militares deram uma nota dizendo que se o Jango voltasse ao Brasil, ele ia ser preso. Isso então levou a que o então governador Leonel Brizola, um homem combativo, que tem uma história importante, não só para o Rio Grande do Sul, mas para o Brasil, ele decide declarar exatamente a luta de resistência à tentativa de golpe militar. E articula a Rede da Legalidade. Nesse ínterim, eu me desloco e chego aqui no dia 30 de agosto, né? E, inclusive, meu primeiro pronunciamento é dia 30 de agosto, em que eu faço um chamamento à juventude brasileira para se integrar à resistência pela legalidade. É importante dizer que, naquela época, a entidade nacional que tinha capacidade de mobilizar o povo era a UNE. Você não tinha centrais sindicais, você não tinha um movimento organizado dos trabalhadores urbanos, rurais, era tudo muito incipiente. A organização nacional que tinha força, tinha capilaridade, era a UNE. Então a UNE joga um papel fundamental nesse processo de mobilização, a coisa evolui e o governador Leonel Brizola falava pela Rede da Legalidade para o povo brasileiro e eu falava para os estudantes. Tem depoimento, por exemplo, do Haroldo Lima, foi companheiro meu, deputado federal comigo, do meu partido, e foi presidente, diretor da Agência Nacional do Petróleo, em que ele conta os estudantes da Bahia, quer dizer, ouvindo os pronunciamentos do Brizola, com dezenas, centenas de estudantes, e o pronunciamento do presidente da UNE. Então o fato objetivo é que isso capilarizou a resistência, né? Aqui no Rio Grande do Sul o clima era um clima de guerra civil, quer dizer, era o povo na rua marchando, se preparando para eventual resistência armada. O Brizola distribuiu armas para o povo. E havia, em pontos importantes da cidade, canhões antiaéreos, porque havia uma ameaça da aeronáutica de bombardear o Palácio Piratini. E aí tem dois acontecimentos importantes. Tenentes e sargentos da aeronáutica impediram que os aviões decolassem. Havia uma determinação dos comandos da aeronáutica e eles impediram, furaram o pneu do avião,
botaram, esconderam o combustível, enfim, impediram que houvesse. E outro fato também relevante é que a rede da legalidade, ela foi organizada porque no início do processo da legalidade, a ditadura, o comando militar aqui, na verdade, ocupou todas as rádios. A única rádio que não estava ocupada era a Guaíba, que era favorável ao golpe. O governador determinou a Brigada Militar que ocupasse a rádio e ela passou a ser exatamente o centro da cadeia da legalidade. Ocorre que o Exército determinou uma patrulha para ir lá para retomar. E o Brizola então determinou que a brigada fosse e quase que houve um enfrentamento armado. E aí o Exército recuou. E um outro dado que eu acho relevante, e nisso a UNE estava presente, né, os estudantes secundaristas também daqui, é que no momento em que o comandante do 3º Exército, né, Machado Lopes, se dirigia para o Palácio Piratini e não se sabia para quê, se era para comunicar o apoio à legalidade ou se era para prender o governador Leonel Brizola. O Leonel Brizola então faz um chamamento ao povo gaúcho e num tempo relativamente curto, na frente do Palácio Piratini se reuniram no mínimo 50 mil pessoas. É impressionante, quer dizer, o clima que se vivia naquele momento e a liderança e a adesão popular. E nesse processo, os estudantes, tanto universitários como secundaristas, jogaram papel nesse processo de mobilização. Quando chega o governador, o comandante do 3º Exército, naquela altura dos acontecimentos, vários comandantes de regiões do interior já tinham aderido à legalidade e com o movimento popular na rua levou a ele a terminar apoiando a legalidade. Então, eu acho que tudo isso é marcante. Termina que houve aí a interferência para caminhar no sentido do parlamentarismo. Eu estava no Palácio Piratini quando o presidente João Goulart chegou ao Palácio, deu um conflito tremendo com o Brizola. E é importante dizer, eu tive aqui nos 30 anos, ou não me lembro bem, de comemoração da legalidade, em que eu recebi uma condecoração, e o Almino Afonso. E o Almino, que na época era líder do PTB, na época da tentativa de golpe, dava um depoimento de que nas tratativas para a implantação do parlamentarismo, o Tancredo Neves era o homem da negociação. E que a bancada do PTB tinha deliberado se manifestar contra o parlamentarismo. E tirou um dos deputados federais para ir, quer dizer, ao encontro do João Goulart. E o Tancredo boicotou. Esse é depoimento do Almino Afonso. E com isso, então, não chegou ao presidente João Goulart a informação do PTB. Não sei se isso seria suficiente para alterar a posição que o presidente João Goulart tomou. O fato objetivo é que isso resultou, então, na vinda do do vice-presidente João Goulart. Eu testemunhei não só esse conflito que se deu dentro do palácio, mas também o momento em que ele se dirigia às pessoas que estavam na frente e ele não fez um discurso que seria de se esperar. E aí o povo ali se dividiu, alguns a favor, outros contra, quer dizer, criou um clima de uma certa consternação. O fato é que ele terminou tomando posse, o Brizola não foi à posse por imposição dos militares, então toda a situação complicada, o homem que foi, digamos assim, o elemento chave nesse processo todo, termina não participando, e o fato, mas de qualquer maneira isso foi importante vitória da democracia, né? E tanto o papel da UNE foi tão relevante que João Goulart, depois de assumir a presidência da República, teve na sede da UNE, foi a primeira vez que um presidente da República teve na sede da UNE para agradecer o papel dos estudantes da UNE, quer dizer, na vitória contra a tentativa de golpe. Então, quer dizer, voltando às coisas, eu acho que a comparação que você pode fazer, primeiro, é caracterizar o Rio Grande do Sul e Porto Alegre como talvez uma das cidades, um dos estados mais combativos e mais politizados do Brasil. Isso tem a ver com a história, com as lutas que foram travadas aqui, não é? Tem a ver com Getúlio, com João Goulart, tem a ver com Brizola. Então é um acúmulo muito grande que tem e que leva a um processo de politização da sociedade. E o fato objetivo é que a comparação que pode se fazer é que naquele momento nós estamos lutando contra um golpe, pela legalidade. Hoje nós estamos lutando com o golpe pela legalidade. Então é um momento importante de, digamos assim, de estimular, de trazer à tona, quer dizer, esse sentimento de luta, de combatividade, não só do povo gaúcho, mas do povo brasileiro.
TVC Rio, aqui a cidadania faz e acontece. Em todo o mundo, as riquezas culturais e naturais do Brasil são reconhecidas e admiradas por seu valor excepcional. A diversidade das expressões culturais e a nossa biodiversidade compõem um mosaico singular, presente de norte a sul do país. O nosso patrimônio é diverso e pode ser identificado em celebrações, expressões artísticas, tradições alimentares, paisagens culturais, parques naturais e conjuntos urbanos. Esse patrimônio dá um sentido de pertencimento às comunidades e pode se transformar em atrativos turísticos valiosos para brasileiros e estrangeiros. São 25 bens brasileiros reconhecidos pela Unesco, 13 bens culturais, 7 sítios do patrimônio natural e 5 manifestações culturais declaradas Patrimônio Imaterial da Humanidade. Preservar e valorizar as características que levaram à titulação como Patrimônio Mundial são ações que exigem participação ativa da comunidade e esforço contínuo dos governos municipais, estaduais e federais. Valorizar o patrimônio é manter viva a memória e a cultura de um povo, promovendo o desenvolvimento socioeconômico local, fortalecendo a geração de emprego e renda e tornando o turismo cultural sustentável. Um novo olhar para o potencial do patrimônio cultural e natural pode fazer a diferença para o desenvolvimento de sua cidade. TVC Rio, aqui a cidadania faz e acontece. Deputado, como o senhor avalia essa mobilização dos movimentos sociais, da cidadania em torno do julgamento do presidente Lula aqui em Porto Alegre? Isso mostra que hoje boa parcela da população brasileira percebe o que está acontecendo no Brasil. Percebe que o fascismo vem avançando a passos largos, sobretudo a partir do nosso sistema de justiça, Poder Judiciário, Ministério Público e da Polícia Federal. E isso é uma reação. Isso é para mostrar ao povo brasileiro que nós não vamos permitir que nos retirem toda a democracia e que nós fiquemos de braços cruzados. Defender o presidente Lula não se trata de defender a pessoa física dele, por mais que nós o admiremos, por mais que nós o amemos. Defender o presidente Lula é defender exatamente direitos e garantias fundamentais que estão sendo violados, é defender a democracia, é defender o legado do seu governo. E ele está sendo perseguido exatamente pelo que ele fez. Ele está sendo perseguido pelo grande governo que fez, no sentido de promoção dos mais pobres, no sentido de retirar milhões de brasileiros do mapa da fome e da miséria. Por isso se persegue o presidente Lula. E essas milhares de pessoas que estão aqui em Porto Alegre estão aqui para dizer que não vão permitir que ponham as patas em cima do presidente Lula. Para terminar, o senhor que foi presidente da OAB, advogado, entende muito bem do sistema judiciário. Como o senhor analisa o sistema judiciário se o TRF4 entrar na linha partidária do Moro? O TRF4 hoje tem a grande oportunidade que a história está dando de mostrar que nem tudo está perdido no Poder Judiciário. O TRF4 tem tudo para mostrar ao povo brasileiro que há juízes isentos. Vamos ver se o TRF4 entendeu o recado da justiça. Estamos aqui no acampamento dos movimentos sociais durante o julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula em Porto Alegre. Essa é uma parceria entre as TVs comunitárias do Rio de Janeiro e de Brasília. Temos aqui conosco
o ex-ministro do governo Lula, que desempenhou um papel muito importante no momento crucial daquela engenhoca do golpe de Estado, ministro Eugênio Aragão. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Ministro, o panorama já é demais conhecido, mas nós gostaríamos que, a partir do ato de ontem, que foi exuberante, ideias, iniciativas e criatividade, e do posicionamento do Lula, o que a gente poderia traçar de contexto ou de bastidores, se é que há algum vazamento importante, desse julgamento do Lula? Olha, tudo é uma caixinha de surpresa, né? A sabedoria popular costuma dizer que de cabeça de juiz e bunda de neném, ninguém sabe o que vem, não é isso? Eu digo que sabe o que vem, não sabe quando vem, né? Mas esse é o problema. Agora, estavam falando ontem pelos corredores da possibilidade de haver de o revisor vir a dar, por exemplo, pela incompetência da justiça em Curitiba para jogar para São Paulo, e o terceiro, o Paulsen, então vir a, aliás, o Paulsen não, o Laus, vir então a pedir vistas do processo e com isso a gente ganhar tempo. Olha, tudo é possível. A gente não sabe realmente. Agora, tem algumas coisas, para quem é advogado experiente, que são preocupantes. Por exemplo, o Paulsen elogiou demais a defesa. Quando o juiz elogia a defesa, normalmente é porque vem pau. Né? Então, tem algumas coisas assim que geram alguma tensão. A gente, nessa altura, não sabe. Há um desequilíbrio mais uma vez, né? Quer dizer, enquanto o tempo do Okamoto e o tempo do Lula, cada um é de 15 minutos para a defesa, o relator tem tempo à vontade para defender o Moro, né? Então o Moro não tem limite para a sua defesa, né? E a gente está vendo que, na verdade, o Gebran está fazendo a defesa do Moro. Ele está fazendo outra coisa, está sendo advogado de defesa do Moro. Mas isso por si só não tem um significado à parte? Não, mas que o Gebran faria isso a gente tinha mais ou menos na expectativa. Ele não esperava nada do Gebran. Nós estamos na expectativa de ver o que o desembargador Paulsen e o desembargador Laus vão fazer. O Gebran, a gente sabia, amigo do peito do Moro, amigo da família, ele na verdade nem deveria estar nesse julgamento. Ora, nós temos julgamentos na história que são inapagáveis em lições, experiências. O julgamento de Sacco e Vanzetti, que foram para a cadeira elétrica. O julgamento de Jordano Bruno, se quisermos voltar lá atrás. O de Mandela. O que a gente podia traçar em paralelo com o que está acontecendo com o ex-presidente Lula? Toda vez que um julgamento já começa sob um parti pris, né, sobre um ponto de vista já formado, sob a culpabilidade do réu, a gente tem sempre uma crise enorme na imparcialidade do judiciário, né? Então, e a imparcialidade é a função essencial do judiciário. Por que o Estado desapropria o conflito entre as partes no direito penal? Ele desapropria esse conflito porque ele vê a possibilidade da vítima ser tão conflituosa contra o autor do crime. E por isso, então, ele diz que é para ele. Agora, só faz sentido o Estado desapropriar esse conflito para si no direito penal se o Estado consegue ser diferente das partes do conflito. Porque se o Estado, a jurisdição, passa a ser mais uma parte no conflito, para que existe justiça penal? Né? Então acaba perdendo o próprio sentido. E isso a gente vê em todos esses casos. Sacco Vanzetti, Dreyfus, Nelson Mandela, todos esses casos. Os réus já vinham, aliás, eu vou até mais longe, né? O casal Nardoni. O casal Nardoni já entrou no júri condenado. Quem é que ia defender o casal Nardoni? Né? A imprensa já tinha condenado o casal Nardoni. O promotor de justiça já pegava helicóptero de um programa de TV para outro programa de TV para fazer a sua preleção contra o casal, né? E virou um showstar em São Paulo por causa disso, fazendo questão de dizer que ele anda armado e não sei o que mais. Quer dizer, quando o Ministério Público assume esse papel de agente do conflito, em vez
do agente da pacificação, porque ele não é só acusador. O Ministério Público é, sobretudo, fiscal da lei, ou seja, ele tem que manter uma distância do conflito. Se ele é parte do conflito, o processo está perdido. Falando no Ministério Público, a gente poderia dizer, já li até uma entrevista sua analisando o papel do Ministério Público, poderíamos dizer que o Ministério Público foi assambarcado por uma ideologia de classe média, de corte fascistoide hoje no Brasil? Olha, não só o Ministério Público, né? As carreiras de Estado concursadas, de uma forma geral, que são carreiras de Estado que são as mais bem remuneradas no serviço público, e elas passaram a atrair uma clientela diferenciada, que estava atrás dos bons ganhos. Tanto que se uma carreira começar a ganhar melhor, esses meninos que são muito bem preparados, eles pulam de uma carreira para outra com a maior tranquilidade, fazem outro concurso para a carreira melhor remunerada. Por quê? Porque, na verdade, eles estão atrás da vantagem e não estão atrás do desafio de pertencer à instituição, né? Então, infelizmente, isso tem acontecido na polícia, isso tem acontecido no Ministério Público, no Judiciário, na Advocacia Geral da União, né? Em todas essas carreiras que hoje, eu costumo dizer, estão no topo da cadeia alimentar do serviço público, não é isso? Nós poderíamos dizer também que há uma sintonia entre interesses do Estado imperial internacional, que está diluindo os Estados nacionais, com o papel desempenhado também pelo Ministério Público, contra, por exemplo, patrimônios públicos que resultam como desdobramento da acusação a Lula? Olha, eu não coloco o Ministério Público como um alonga-manos ou um agente de uma conspiração internacional, né? Porque eu acho que eles são muito limitados para isso. Não tem cabecinha para isso. Dallagnol, cabecinha desse tamanho. Então, eu não acho que ele tenha tamanho para ser, digamos, um agente da inteligência americana, coisa do gênero. Ele não tem preparo para isso. O que a gente pode dizer é o seguinte, que as pessoas que tinham interesses estratégicos no Brasil conheciam muito bem nossas fragilidades, né? E uma das nossas fragilidades é o profundo corporativismo nessas instituições estratégicas. Então, eles alimentaram, através da mídia, alimentaram através da cooperação jurídica internacional, o ego dessas pessoas, né? E foi através do ego que se abriu a porta para o golpe. Muito obrigado, ministro Eugênio Aragão. Parceria da TV Comunitária de Brasília com a TV Comunitária do Rio de Janeiro, TV 6, canal 6 da NET. Obrigado pela presença. Estamos aqui no acampamento dos movimentos sociais, uma parceria TV Comunitária do Rio e TV Comunitária de Brasília, trazendo para você, telespectador do Rio de Janeiro e de Brasília, toda a movimentação em torno das manifestações contra o julgamento do presidente Lula e a provável condenação. Defendemos a democracia e defendemos o direito do presidente Lula a ser candidato. Estamos aqui com a companheira que é do coletivo de Linhas de Horizonte. Linhas do Horizonte, que é um grupo de Belo Horizonte. Qual é o objetivo da realização dessa peça? Essa peça é um lenço que vem da tradição portuguesa das mulheres oferecerem lenços àqueles que vão para o mar, né? E a gente, o objetivo era fazer um panfleto, porque o Linhas do Horizonte borda política e borda para aqueles que estão sofrendo ataques por causa do golpe. E nesse momento é o presidente Lula que está sob o ataque. Nós estamos desde o Natal bordando todos os dias na rua, convidando as pessoas a bordar. E a gente borda e oferece como presente, como forma de multiplicação, né, da nossa força. O nosso lema é o afeto e a delicadeza, mas com muita luta. E as nossas armas são a linha e a agulha, né? Você diz o seu nome e diz, realmente o Brasil ama o Lula? O Brasil ama o Lula. O Lula é do povo e o povo é do Lula. Como é o seu nome? O meu nome é Ângela Dolabella Cânfora. E como você se envolveu nesse grupo? O grupo nasceu há um pouco mais de um ano,
A ideia era fazer uma colcha de bordados para a Dona Marisa no final de dezembro de 2016. Infelizmente, Dona Marisa foi hospitalizada e veio a falecer. Mas nós entregamos o nosso bordado para o presidente Lula. Em seguida, fizemos um bordado para a presidenta Dilma, para o Zé Dirceu e para o Chico Buarque. Além desses bordados que trazem um pouco da história dessas pessoas que sofreram ataques, nós também bordamos nas ruas, nas manifestações e também convidando as pessoas a participar, né? É isso, Agora, como é que... veja bem, quais são as pessoas que participam desse movimento? Por exemplo, você, qual a sua origem de trabalho e como é que as pessoas se juntam para fazer esse trabalho? Se é um grupo de pessoas que se conheceram em Belo Horizonte, eu sou arquiteta, trabalho com patrimônio histórico, mas tem muitas pessoas que são aposentadas, tem pessoas de todas as idades. O interesse comum é bordar política, né? E bordar política na rua. E trazer as pessoas para a rua para lutar juntos contra essa força maligna aí desse golpe. E aí nós nos juntamos, hoje nós somos 100 pessoas. A ideia, nós ajudamos também, ensinamos o bordado a pessoas em situação de rua. Enfim, a ideia é multiplicar e são 100 pessoas, o grupo é fechado, mas nada impede que se criem novos coletivos também, como Linhas do Horizonte, de bordados em outros lugares. Para terminar, você diz, se você pode adiantar para a gente aqui de Brasília e do Rio de Janeiro, qual vai ser a próxima pessoa a ser trabalhada no lenço? Olha, o presidente Lula, independente da resolução hoje do julgamento, ele é inocente. Ele é inocente para o povo. Isso a gente está vendo aqui. O próximo, a gente tem a intenção, não posso afirmar, mas as mães de terreiro de Minas Gerais, eu acho que do Brasil todo, estão também sob ataque. Então, tem essa intenção também. Muito obrigado, querida. Parceria da TV Comunitária do Rio de Janeiro com a TV Comunitária de Brasília, aqui no acampamento dos movimentos sociais em Porto Alegre, em defesa da democracia e do direito do presidente Lula ter restituído toda a sua condição, inclusive de candidato. Nós estamos aqui com um dos coordenadores do Movimento Sem Terra, João Pedro Stedley, que sabe muito bem, já mencionou isso em seu discurso, que Porto Alegre é palco de diversos levantes na história, levantes populares. Desde 1930, com a unidade cívico-militar que Getúlio Vargas... Com a coluna Prestes, que saiu de São Luís Gonzaga. Saiu de São Luís Gonzaga, a coluna Prestes. E na Revolução de 30, a unidade cívico-militar que foi até o Rio de Janeiro, de trem, Getúlio Vargas depondo aí o presidente da oligarquia. 61, você mencionou também, a outra rebeldia da campanha da legalidade, onde os meios de comunicação estiveram muito presentes e também houve distribuição de armas. E agora nós estamos aqui tentando recuperar a democracia através da recuperação do caminho que estávamos traçando com o presidente Lula, que tem todas as condições para ser reeleito presidente da República. Como é que você analisa esse cenário? Palco libertário de Porto Alegre outra vez. Bem, primeiro eu estou muito até entusiasmado por essa presença massiva da militância de esquerda que compareceu a Porto Alegre. O ato que nós fizemos ontem, reconhecido até pelo Jornal Nacional, com 70 mil pessoas, foi um ato
que eu acho que demarcou o campo da esquerda e da unidade da classe trabalhadora. Porque vocês que estão nos acompanhando, que não estão aqui em Porto Alegre, não se deixem iludir pela imprensa burguesa. Não se deixem iludir pelo resultado do Tribunal Regional Federal. É óbvio que o Poder Judiciário está sob controle total da burguesia. Embora eles tenham contradições entre eles, e aqui e acolá há votos discordantes, há posicionamentos importantes. Porém, no contexto geral, o Poder Judiciário é parte do instrumento do golpismo no Brasil. Se nós tivéssemos um Poder Judiciário que seguisse a Constituição, nem a presidenta Dilma teria sido destituída. Então, a Globo, o Poder Judiciário, o Poder Econômico, os interesses dos Estados Unidos, o Congresso sob comando do Cunha, criaram os fatores decisivos que levaram a essa situação. Porém, a base de fundo de tudo isso é que o Brasil vive uma grave crise econômica desde 2013. E cada vez que há uma crise econômica, a burguesia procura ter o controle hegemônico de todos os poderes para jogar o peso da crise nos mais pobres, na classe trabalhadora. E é isso que eles fizeram, depois do golpe até agora. Porém, a grande contradição que eles enfrentaram é que eles precisam de mais tempo para consolidar esse ajuste econômico sobre a classe trabalhadora. E isso não deu tempo. Por isso que eles tentaram já prender o Lula em março do ano passado. E não conseguiram. O ideal para eles era ter matado a jararaca, na expressão do Lula, naquele episódio. E, contraditoriamente, eles não conseguiram levar o Lula para Curitiba, porque o brigadeiro Rossato, gremista e gaúcho como eu, impediu que a Polícia Federal levasse o Lula do Congonhas para Curitiba. Depois eles tentaram de novo naquelas duas audiências em Curitiba. E nós damos troco. Nas duas oportunidades colocamos 50 mil pessoas lá. Uma juíza lá de merda tentou proibir de nós acampar. Nós recorremos, acampamos e o povo tem o direito de se manifestar. Aqui também um juizinho federal quis impedir que nós acampássemos. Olha aqui, nós todos. Então, independente do resultado, que certamente vai ser condenatório ao Lula, a vitória é nossa, do povo. Porque o povo deu uma demonstração que se uniu em torno do Lula. Então o Lula não é mais candidato do PT, ou dos partidos, ou da esquerda. O Lula se transformou no candidato unitário da classe trabalhadora. E a classe trabalhadora expressou essa unidade nas pesquisas de opinião, expressou no apoio das caravanas e expressou em todo lugar que ele vai que o homem está com uma vida impressionante. Ele não pode sair de casa, porque em qualquer lugar ele é assediado pela população de uma forma carinhosa que impressiona a todo mundo. De maneiras, companheiros, que nós já somos vitoriosos na Batalha de Porto Alegre. O povo aqui deu uma demonstração de que nós consolidamos uma unidade. Você pode ficar tranquilo, a candidatura do Lula vai ser registrada independente do resultado. E depois, se eles vão anular os votos do Lula ou não, isso vai ser discutido no Tribunal Superior Eleitoral, que é um tribunal político, e não mais por essas câmaras técnicas do penal. Estamos aqui com duas TVs comunitárias e você mencionou ontem em seu discurso. Nós estamos ao vivo, você deu líder, rapaz. É assim. Tudo bem. É assim mesmo. Se fosse a Globo, eu mandava prender. Mas aqui, duas TVs comunitárias, você mencionou o exemplo da campanha da legalidade para que a esquerda medite seriamente, severamente, sobre
a necessidade de uma política de comunicação democratizada realmente. O que aquela lição do Brizola aponta para hoje, e inclusive daquilo que nós não fizemos nos 13 anos? Você tem toda a razão. Aqui os movimentos populares do Rio Grande, se espelhando no exemplo histórico do Brizola, montaram nesses dias a radiolegalidade e montaram no endereço da própria Duque de Caxias, onde fica o Palácio do Piratini, quando naquela época, em 61, durante 12 dias, o Brizola, com a Rádio Farroupilha, montou um QG no subsolo, porque ele temia ser bombardeado, e através da Rádio Farroupilha, nessa rede da legalidade que se juntou centenas de rádios, ele conseguiu insurgir o povo e resistiu ao golpe, que era para ter sido em 61, e pelo menos conseguimos adiar até 64. Depois, pegando as lições mais recentes, como você disse, o governo Lula e Dilma cometeram vários erros, como ele mesmo ontem reconheceu. E talvez um dos erros da política e da luta ideológica tenha sido não fazer a reforma do Poder Judiciário. Porque o poder da Globo é muito grande. Nós fizemos todo aquele debate, que inclusive a TV comunitária de Brasília, a TV Cidade de Brasília acompanhou muito bem, das conferências de comunicação. Produzimos uma síntese nacional do que seria um projeto de lei de reforma dos meios de comunicação. O nosso companheiro Franklin Martins chegou a dar formato de lei, mas não deu tempo no governo Lula. E aí, quando subiu a Dilma, ninguém sabe por que razões, o então ministro da Comunicação, Paulo Bernardo, que é um dos responsáveis por essa situação, engavetou. E está lá na gaveta. Bem, esses são os fatos. Porém, agora, à luz da história, dos enfrentamentos e das experiências, eu acho e tenho certeza que o Lula assimilou essa experiência. Ninguém precisou dizer para o ouvido dele, não leu em nenhum comentário. É a conjectura da luta de classes que levou o Lula, como um ser político, a entender. E ele tem anunciado claramente, nas caravanas, algumas que eu acompanhei com ele, que tomado posse, em janeiro de 19, as duas primeiras medidas que ele vai tomar: convocar um plebiscito popular revogatório de todo esse entulho golpista do governo Temer. Então, todas essas medidas que o governo Temer tomou para jogar a crise nas costas dos trabalhadores, a reforma trabalhista, o assalto ao pré-sal, fechar o MDA, acabar com os recursos para a educação e a saúde, com aquela PEC idiota, né? Tudo isso vai ser transformado em perguntas e o povo vai ter que votar e decidir. Ou seja, a sabedoria do Lula, aprendendo com o povo, ele se deu conta. A minha única força agora não é o Congresso, não é alianças partidárias. A minha única força é o povo. E, portanto, eu tenho que recorrer ao povo e dar esse poder ao povo para ele decidir. E é isso que vai respaldar um programa de nação para o povo brasileiro. E a segunda medida que ele tem anunciado é, então, desengavetar a lei que já está prontinha e encaminhar a reforma dos meios de comunicação. Talvez, durante a campanha, nós possa convencê-lo até de, em vez de simplesmente encaminhar o projeto de lei no Congresso e sofrer todas aquelas, se não era o caso até da própria proposta, ser submetida a um referendo popular. Para que o povo se dê conta do que significa o poder da Globo, do que significa a manipulação dos meios de comunicação. E por outro lado, também como parte desse embate, eu estou muito contente, porque o Lula também tem explicitado claramente que a Globo se insere entre os nossos principais inimigos de classe. Porque nós temos
a burguesia formal, que tem o poder econômico, que é o capital financeiro, que são as empresas estrangeiras, mas nós temos o articulador político, o verdadeiro partido ideológico do capital é a Rede Globo. E por isso, se vocês não acompanharam e não sabem, eu felicito desde aqui de Porto Alegre, porque os companheiros do Levante Popular da Juventude ocuparam a entrada da Globo desde segunda-feira e hoje haverá um ato de massas lá na frente da Globo, que é justamente para isso, para mostrar para o povo quem são os nossos inimigos. E os desafios da Frente Brasil Popular agora para frente, independente do resultado? Bem, a Frente Brasil Popular surgiu também como resultado dessa novo cenário da luta de classes, mais agudizada. Nós reunimos 88 movimentos e correntes partidárias. É uma unidade muito importante e nós construímos um programa de trabalho unitário também muito importante para os próximos meses, que é um pouco o sentido de nós termos vindo a Porto Alegre para utilizar esse acampamento, o ato político de ontem, para nós carregarmos as baterias e cada militante voltar para o seu estado, para o seu município e aplicar esse programa. Primeiro, se preparar para a greve dia 19 de fevereiro contra a reforma da Previdência. Vocês que estão em Brasília têm uma tarefa especial. Vocês não podem deixar o Congresso votar essa injúria, essa calamidade pública que é a proposta de reforma da Previdência, que vai comprometer os trabalhadores das próximas gerações. Depois, dia 8 de março, as companheiras estão prometendo fazer uma greve também. Não só passeata, como nós estávamos acostumados, mas as companheiras mulheres trabalhadoras não irem trabalhar esse dia, se manifestarem e exporem as suas ideias na rua. Depois, final de março até maio, até a Copa, que é 15 de junho, nós temos um importante trabalho, que poderíamos chamar trabalho de base, trabalho de politização, que esperamos contar com a contribuição de vocês, as TVs comunitárias, as rádios comunitárias, que vai ser fundamental, que é uma metodologia de conscientização popular, que nós estamos chamando de Congresso do Povo. O que é isso? Em cada município, em cada bairro, em cada cidade satélite aí de Brasília, nós montar uma equipe da Frente Brasil Popular e preparar uma Assembleia do Povo. Num sábado, num domingo, juntar todo o povo, 5, 10 mil pessoas. Não precisa ter representação nenhuma. Sendo trabalhador, entra. E lá nesse espaço, durante um dia inteiro, ou 2 dias, ou se quisermos, repetir vários dias, vários sábados, a pauta é uma só. Discutir quais são os problemas que o povo tem. Segundo, quem são os culpados desses problemas? Porque nós estamos numa crise econômica, social e política, e às vezes no calor do embate ideológico, a gente mesmo se confunde e acha que o inimigo principal é o Moro, acha que o inimigo principal é o TRF, ou o próprio Temer. Essas figuras são capitães do mato da burguesia. Eles são lumpens. Eles não valem nada. O que é o Maia? Isso não serve para nada. O que é o Nício de Oliveira? Isso é só capitão do mato. Os verdadeiros inimigos é o capital internacional, é o capital financeiro, é a Globo. E isso precisa ser clarificado na cabeça do povo, para que a raiva dele se direcione para o lado certo. Senão a gente só fica com raiva e não transforma isso em ação política. E o terceiro debate é o que fazer, então, para construir um novo projeto de país. Porque nós podemos eleger o Lula dia 7 de outubro, tomara que já seja em primeiro turno, porém o povo tem que municiar o Lula com um novo programa. Ele já sabe que o programa de conciliação de classes
o modelo neodesenvolvimentista que ele aplicou de 2003 a 2010, embora progressista, faliu, porque a própria burguesia o derrotou. Então agora nós temos que construir, de 19 para diante, um novo programa que enfrente as estruturas causadoras dos problemas do povo brasileiro. Bem, então voltando para o nosso calendário, já que estou me estendendo. Março a maio, fazer as Assembleias do Povo. Junho, um pouquinho antes da Copa, fazer assembleias estaduais. Aí você tira delegados, vocês lá em Brasília, já provoco vocês têm que ocupar o Mané Garrincha, fazer a Assembleia do Povo de Candango no Mané Garrincha, ou no mínimo, lá no Nilson Nelson, que cabe 15 mil pessoas, para que todo o povo participe. E aí nós sistematize as propostas que veio da base. E depois da Copa, final de julho, início de agosto, nós já estamos em conversações, nós vamos fazer um Congresso Nacional do Povo no Maracanã. Que o Maracanã é o estádio do povo, é o estádio de grandes batalhas. Quero lembrar os mais jovens, no início de março de 1964, você, como é um grande historiador e jornalista, sempre recorre à história de uma forma dialética, e é tudo que nós temos que aprender com a história. No início de março de 64, antes do golpe, o Paulo Freire, articulado com a UNE e com o MEB, organizou um treinamento para monitores de alfabetização no Maracanã. E havia 80 mil jovens nas arquibancadas. E ele, no microfone do Maracanã, orientando o que era ser um educador popular, como é que era aplicar um método para alfabetizar. Porque no projeto do Jango era, então, o ano de 64, fazer um grande mutirão das igrejas, do MEB, da UNE, das universidades, para alfabetizar o povo brasileiro. Porque com o povo analfabeto, já dizia o Fidel, não é possível construir o socialismo. Então, nós temos o exemplo do Paulo Freire. Por que não fazer uma assembleia de militantes em pleno Maracanã? E ai da Odebrecht se inventar de não deixar nós entrar no Maracanã, que nós vamos entrar de qualquer jeito. Bom, então aí no Maracanã, nós vamos consolidar o que seriam as propostas de mudanças para o Brasil, dar uma síntese a esse projeto de país. E depois, do 15 de agosto até 7 de outubro, arregaçar as mangas e fazer campanha. Nós temos que eleger o Lula no primeiro turno. E esse ano, os mais jovens aí, não pense que a eleição vai ser esse rame-rame de briga de partido, cada um querendo eleger o seu deputado. A eleição desse ano vai ser muito parecida com a eleição de 89, com uma vantagem. Em 89, a esquerda foi dividida entre o Brizola, o Lula, e ainda poderíamos dar a mão à palmatória aos social-democratas progressistas, que era o Covas. Não? O Freire eu já não coloco nesse pacote, porque já desde aquela época era um traidor. E tem gente que já diz que ele já estava na gaveta dos americanos. Então esse sujeito eu esqueço, não vale nada para a história. Mas em 89 a esquerda foi dividida. Nós poderíamos ter ido unido. Não? Agora, em 18, nós vamos unidos com o Lula, ainda que o PSOL coloque candidato, pode ir de bolos, ainda que o Ciro seja o candidato. Os partidos têm direito a colocar candidato, mas o povo já construiu uma união em torno do Lula. E é isso que vai jogar. A eleição de agora não vai ser campanhas eleitorais, vai ser luta de classes. Entre a burguesia, com seus Meirelles, seus Alckmin, seus Hulks, e nós, com o Lula. Então vai ser uma campanha intensa, de enfrentamento, de luta de ideias, que nós precisamos vencer. E aí, vencida a eleição, vem o desafio de 19, que também não vai ser fácil. E aí, você como grande camarada que sempre tem nos acompanhado também nas batalhas da Venezuela,
Eu acho que de 19 em diante a Venezuela tem muito a nos ensinar. Porque o Chávez ganhou as eleições, eles ganharam várias eleições, mas a burguesia não se deu por derrotada, ficou boicotando o tempo inteiro. Então acho que os venezuelanos podem nos ajudar a ter a experiência histórica de como tu ter um governo popular e mobilizar o povo, que é o único que pode garantir um programa popular para o país. Muito bem. Desde já eu queria dizer que a TV Comunitária do Rio de Janeiro, que também está aqui nessa parceria com a TV Comunitária de Brasília, estão à disposição, ombro a ombro, com esse esforço traçado, esse calendário de lutas, para amplificar o máximo possível as vozes daqueles que não têm voz. Muito obrigado pela entrevista, saudações pela atividade. Agradeço a oportunidade, renovo os cumprimentos, já que somos companheiros, não precisa ficar puxando o saco de vocês, né? Mas vocês são muito parecidos com o MST. E nós fizemos a luta contra o monopólio da terra, contra o latifúndio. Vocês fazem a luta contra o latifúndio da informação, contra o monopólio da informação. E assim como na Globo ela está aliada com o capital estrangeiro, lá no campo também, o agronegócio é a expressão do capital estrangeiro também. Então nós somos parceiros da classe trabalhadora, complementando as nossas formas de luta na rua, nos meios de comunicação, e certamente teremos um longo caminho pela frente, batalhando nas mesmas trincheiras. E eu tenho convicção que a partir da vitória do Lula, nós vamos ter uma nova política de comunicação e oxalá nós consiga disseminar pelo Brasil inteiro, para que cada cidade, os movimentos populares, os sindicatos, os partidos, tenham TVs comunitárias, para nós educar o nosso povo com informação correta e nós fazer a batalha ideológica para construir uma hegemonia na sociedade brasileira a favor de um projeto progressista que de fato enfrente os problemas estruturais do país e que resolva os problemas que o nosso povo enfrenta. Um grande abraço a todos e seguimos na luta. João Pedro Stedley, da coordenação do Movimento Sem Terras, para a parceria da TV Comunitária do Rio de Janeiro com a TV Comunitária de Brasília. Obrigado, até mais. TVC Rio, aqui a cidadania faz e acontece.